inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Opa! Antes de começarmos o vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você gosta deste canal? Gosta dos livros e materiais que trago aqui? Pois muito bem, é com você que eu quero falar. Traduzir, adaptar, revisar, gravar e editar dá muito trabalho. Mas eu faço isso porque realmente acredito que todas essas coisas estão impactando e mudando vidas para o reino de Deus. De fato, existem muitos livros abençoados que ainda não estão disponíveis em português, e meu objetivo é traduzir cada um deles para a língua portuguesa e assim abençoar a vida de todos aqueles que falam e entendem esse idioma. Mas nem sempre eu consigo esses livros de graça. Muitas vezes eu tenho que comprar e nem sempre é barato. Atualmente, a cotação do dólar está mais de R$5. Então, um livro que custaria $10, em real, acaba custando R$50 ou mais. É por isso que eu preciso da sua ajuda com essa obra. Através da sua contribuição, poderei fazer muito mais e chegar mais longe com esse trabalho. Então eu te convido a ser um mantenedor dessa obra, pois com a sua oferta, muitos livros serão traduzidos e postados aqui para impactar e mudar a vida de muita gente. Sim, essa é uma forma legítima de levar o reino de Deus ao mundo e você pode ser parte disso. Contribua através da chave Pix que está aparecendo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você não possa ver, por algum tipo de deficiência visual, a chave Pix é verdadedapalavra777@gmail.com. Vou repetir, verdadedapalavra777@gmail.com. Se você estiver em um país que não tem Pix, você também pode fazer uma transferência via PayPal pelo e-mail que também está no primeiro comentário, ou se preferir, pode entrar em contato comigo pelo Telegram para vermos outro meio de enviar sua oferta. Lembre-se que eu estarei orando sobre a vida de todos aqueles que ofertarem para que experimentem uma colheita ainda mais abundante. Haja de acordo com a sua fé. O meu muito obrigado pela sua atenção e pela sua contribuição. E agora, fique com o vídeo. Capítulo 5. De rosto colado. Apoie-se em mim. Charlie Brown lançava mal as bolas no jogo de beisebol, e Lucy chateando-o como sempre. Finalmente, ele não aguentou mais tanta miséria e humilhação. Em uma demonstração de desespero, do tipo que só Charlie Brown consegue imaginar, ele se colocou de cabeça para baixo, em cima do local dos lançamentos. Lucy continuou com suas gozações afiadas, e o eternamente fiel Snoopy fez o inesperado. Ele foi até o local de lançamento e ficou de cabeça para baixo ao lado de Charlie, dividindo a sua humilhação. Parece uma atitude bíblica. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. E levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, versículo 2. Embora isso queira dizer ficar de cabeça para baixo, junto com o outro, compartilhar a dor uns dos outros, não transmite tudo o que abrange esses versículos. Não devemos apenas levar os fardos de nossos irmãos em Cristo. Devemos levá-los embora. Que grande diferença! Uma coisa significa dividir a carga, outra significa removê-la. Na verdade, duas palavras são usadas na Bíblia e traduzidas como levar no Novo Testamento. Uma pode ser interpretada com o sentido de estar ao lado de um irmão nos momentos de necessidade para fortalecê-lo e confortá-lo. A outra palavra, contudo, significa inteiramente diferente. A primeira, anekomai, significa sustentar, suportar, apoiar-se em algo, semelhante ao que uma pessoa faz
ao amarrar um graveto a uma plantinha de tomate para apoiá-la e lhe dar suporte do peso que carrega. A força do graveto é transferida para a planta e a suporta. Quando o Senhor nos ordena a suportar-nos uns aos outros, em Colossenses 3, versículo 13 e Efésios 4, versículo 2, Ele não está apenas dizendo para nós aguentarmos conviver uns com os outros. Embora Ele nos diga para fazer isso, sim, Ele também diz: como os suportes que usamos para as plantas sejam da mesma maneira uns para com os outros. Em outras palavras, devemos ficar ao lado de um irmão enfraquecido e dizer: você não vai cair, ser quebrado ou destruído, porque eu vou ser um suporte para você. Minha força é sua agora. Venha, apoie-se em mim. Enquanto eu estiver de pé, você também estará. Que linda ilustração ao corpo de Cristo! Isso resultará em fruto. Jackie Robinson foi o primeiro negro a jogar no principal campeonato nacional de beisebol. Ele quebrou a barreira racista dentro desse esporte, mas recebia vaias e zombarias das multidões em cada estádio que jogava. Certa vez, jogando em casa, no estádio de seu time, no Brooklyn, ele cometeu um erro no jogo. Seus próprios fãs começaram a ridicularizá-lo. Ele ficou parado na segunda base, humilhado, enquanto os fãs riam dele. Então, Reese Peewee, que jogava na defesa entre a segunda e a terceira base, veio até ele e parou ao seu lado. Colocou o braço ao redor de Jackie Robinson e encarou a multidão. Os fãs ficaram em silêncio. Robinson disse mais tarde que aquele abraço ao redor dele salvou sua carreira. Às vezes, o mundo age de maneira mais bíblica do que nós. Levando o fardo embora. A segunda palavra é bastazo, que significa levantar ou carregar algo, dando o sentido de levar algo embora ou de remover. É usada em Romanos 15, versículos de 1 a 3 e Gálatas 6, versículo 2, que vamos ver em breve. Um aspecto impressionante e pouco compreendido da intercessão é exemplificado por Cristo quando ele realizou as duas ações que tratamos anteriormente. Já estabelecemos que a intercessão de Jesus por nós não foi uma oração que ele fez, mas um trabalho que ele realizou. Foi um trabalho de intermediar, de nos reconciliar ao Pai e de quebrar o domínio de Satanás. E, é claro, entender a obra de Cristo nesse aspecto pavimenta o caminho para o entendimento da obra que nós devemos fazer. O trabalho de intercessão realizado por Cristo alcançou sua expressão mais completa e profunda quando nossos pecados caíram sobre ele e ele os levou embora. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, versículos 6 e 12. A palavra hebraica paga é usada duas vezes nesses dois versículos. Isaías 53 é uma das profecias mais explícitas do Antigo Testamento sobre a cruz de Cristo. Paga é traduzida como fez cair em uma das vezes e intercedeu na outra. Ambos os casos se referem a quando nossos pecados, nossas iniquidades, nossas doenças, etc., foram depositados sobre Cristo. O Novo Testamento descreve essa identificação da mesma maneira. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Cristo, então, levou embora nossos pecados e nossas fraquezas para tão longe quanto o Ocidente está longe do Oriente. Salmo 103, versículo 12. Ele não carrega nossos pecados até hoje, em algum lugar, de alguma maneira. Ele se livrou deles. A palavra hebraica para levar, nesse capítulo, é nasa, significando levar embora ou remover para longe. Como já mencionamos, a palavra grega corresponde a levar embora. Bastazo significa essencialmente a mesma coisa. Essa conotação de levar algo para se livrar daquilo
trata-se cada vez mais significativa ao discutirmos nosso papel nessa faceta do ministério de intercessão de Cristo. É imperativo saber que simplesmente não carregamos o fardo de alguém. Nós apoiamos a Nekomai, a pessoa, colocando-nos ao seu lado e levamos para longe o fardo, bastatzo, ajudando-a a se livrar dele. O bode expiatório. O conceito de bode expiatório se origina desse trabalho redentor de intercessão feito por Cristo e ilustra bem nosso conceito de levar algo embora. Um bode expiatório leva a culpa por alguém e sofre as consequências resultantes. Meu irmão mais velho, Tim, que agora é pastor em Ohio, era um perito em desviar e jogar a culpa sobre mim quando éramos crianças. Eu era totalmente inocente quando criança, nunca fazia nada de errado, mas ele era um encrenqueiro em tempo integral. Minha mãe e meu pai sempre ficavam ao lado dele, nunca conseguiam enxergar suas falsidades e manipulação, nem acreditar que eu era tão bonzinho e perfeito. Toda a minha infância, eu vivia aguentando acusação falsa, sendo o bode expiatório de Tim. Tenho passado os últimos 20 anos da minha vida adulta buscando cura interior por essa injustiça. É claro que vocês sabem que nada disso é verdade. Eu não era tão perfeito assim. Era quase. Mas pelo menos, pensar assim me ajuda a acertar as contas com Tim pelas poucas vezes em que ele obteve sucesso em jogar a culpa em cima de mim. E serve também para ilustrar o meu ponto. Por sinal, nunca fiz isso com ele. No Antigo Testamento, eram usados 2 animais no dia da expiação. Um era sacrificado, o outro era usado como bode expiatório. Depois que o sumo sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do bode expiatório, confessando os pecados da nação, ele era solto no deserto para nunca mais ser visto. Simbolizava Cristo, o bode expiatório crucificado fora da cidade, levando embora nossa maldição. Cristo, o bode expiatório que levou embora nossa maldição, é bem ilustrado em uma história que li no livro de O que será preciso para mudar o mundo, de S.D. Gordon. A seguir, leia minha paráfrase dessa história sobre um casal que descobriu que seu filho de 14 anos havia mentido para eles. O rapazinho, que chamaremos de Steven, matara a aula por 3 dias consecutivos. Ele fora descoberto quando seu professor ligou para seus pais para saber como ele estava passando. Os pais ficaram mais zangados com as mentiras de Steven do que com o fato de ele ter perdido aula. Depois de orarem com ele sobre o que havia feito, decidiram aplicar um castigo incomum e severo. A conversa com o garoto se passou mais ou menos assim. Steven, você sabe como é importante que nós tenhamos confiança um no outro? Sim. Como podemos confiar um no outro se não contamos sempre a verdade? É por isso que a mentira é uma coisa tão terrível. Não é só um pecado, mas também destrói a confiança entre nós. Entende isso? Sim, Senhor. Sua mãe e eu devemos fazê-lo entender a seriedade, nem tanto de você ter faltado às aulas, mas das mentiras que contou. Sua punição será passar os próximos 3 dias no sótão. 1 dia para cada dia do seu pecado. Você comerá e dormirá lá. Então o jovem Steven dirigiu-se ao sótão, onde foi preparada uma cama para ele. Foi uma longa noite para Steven, e talvez ainda mais longa para os seus pais. Nenhum deles conseguiu comer e, por alguma razão, quando o pai tentou ler o jornal, as palavras pareciam embaçadas. A mãe tentou costurar, mas não conseguiu passar a linha pelo buraco da agulha. Finalmente, era hora de dormir. Por volta da meia-noite, o pai estava deitado na cama, pensando em como Steven devia estar sozinho e com medo. Finalmente, falou com sua esposa. Está acordada? Sim, não consigo dormir. Não paro de pensar em Steven. Nem eu, respondeu o pai. 1 hora mais tarde, eles novamente se perguntaram. Ainda está acordada? Sim, respondeu a mãe. Não consigo dormir pensando em Steven sozinho lá no sótão. Nem eu. E mais 1 hora se passou. Agora eram 2 da madrugada. Não aguento mais, murmurou o pai, saindo da cama e pegando seu travesseiro e um cobertor. Vou lá para o sótão. Encontrou Steven como esperava, totalmente acordado com lágrimas nos olhos. Steven, disse seu pai,
Não posso retirar o castigo por causa das suas mentiras, porque você precisa saber a seriedade do que fez. Deve entender que o pecado, especialmente o pecado da mentira, traz consequências graves. Mas sua mãe e eu não conseguimos aguentar pensar em você aqui sozinho no sótão. Então, vou compartilhar o seu castigo com você. O pai se deitou perto do filho e os dois colocaram os braços ao redor do pescoço um do outro. As lágrimas em seus olhos se misturaram ao dividir o mesmo travesseiro e o mesmo castigo durante 3 noites. Que ilustração! 2000 anos atrás, Deus saiu de sua cama com seu travesseiro e cobertor. Na verdade, 3 grandes pregos e uma cruz, colocou seu suporte, seu rosto manchado de lágrimas, ao lado do nosso e levou sobre si nosso castigo. Seu sótão era um túmulo, sua cama, uma pedra, e a face perto da dele era a sua e a minha. Isso mesmo, Cristo não estava sozinho na cruz, nós estávamos com ele. Na verdade, ele estava lá para se juntar a nós em nossa sentença de morte. Talvez não estivéssemos lá fisicamente falando, mas estávamos lá espiritualmente. Vê Romanos 6, versículos 4 e 6. É claro que ele levava sobre si algumas coisas enquanto estava lá pendurado. Nossos pecados eram depositados sobre ele e ele os levava embora. Cristo, contudo, não terminou totalmente o trabalho. Espere aí. Antes de me apedrejarem com cartas e telefonemas, por favor, vejam Colossenses 1, versículo 24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja. Nossa parte. O que poderia estar faltando nas aflições de Cristo? A nossa parte. Na verdade, a versão ampliada da Bíblia, em língua inglesa, chega a acrescentar as palavras: e na minha própria pessoa, cumpro o que ainda resta para ser completado da nossa parte, das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja. É claro que a nossa parte não é exatamente a mesma que a dele, levar o pecado, a maldição ou a culpa de outro. Mas ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, Hebreus 10:12, levou os pecados do mundo sobre si. Todavia, há uma parte e falta cumprir o que resta das aflições de Cristo. Isso que está faltando é realmente a questão de todo este livro, não apenas deste capítulo. É a representação da qual temos falado. É a mediação e a intermediação, a distribuição, a efetivação. É a nossa parte. Vejamos então qual é a nossa parte no aspecto de suportar na intercessão de Cristo. Já mencionamos a questão do suporte em Colossenses 3, versículo 13 e Efésios 4, versículo 2. Examinemos agora o outro aspecto em Romanos 15, versículos de 1 a 3 e Gálatas 6, versículo 2. Então veremos como os dois trabalham juntos na nossa intercessão. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Romanos 15, versículos de 1 a 3. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Como mencionamos anteriormente, a palavra grega para levar e suportar nos 2 versículos é bastazo, que é sinônima da palavra hebraica nasa, que significa levantar ou carregar, transmitindo a ideia de remover ou carregar para longe. Ao colocar em prática o ministério sacerdotal de Cristo de intercessão, não estamos simplesmente carregando os fardos para os outros. Devemos carregá-los para longe dessas pessoas, como fez Jesus. Por favor, lembre-se, contudo, de que não estamos literalmente refazendo o que Cristo fez. Estamos representando o que Ele fez. Há uma grande diferença entre os dois. Nós representamos Jesus estendendo o seu trabalho. Foi Ele que levou sobre si nossas enfermidades, nossas doenças, nossos pecados e nossa rejeição quando foram colocados, paga, sobre Ele.
Ele é o bálsamo de Gileade. Vê Jeremias 8, versículo 22. Mas somos nós que aplicamos esse elixir de cura. Ele é a fonte da vida. Ver Jeremias 2, versículo 13 e capítulo 17, versículo 13. Mas nós somos os dispensadores da sua água da vida. Ele é a vara consoladora do pastor. Ver Salmos 23, versículo 4. Mas ele nos permite o privilégio de oferecê-la a outros. Sim, ele não apenas carregou sobre si nossas fraquezas, mas também compadeceu-se das nossas fraquezas. Hebreus 4, versículo 15. Com essa mesma compaixão, para que nós também possamos agir assim com os outros. Pense nisto, Jesus que curou de modo tão imenso, quer curar através de nós. Jesus, o grande sumo sacerdote, quer fazer seu trabalho através de nós. O grande amante quer amar através de nós. Ele inaugurou a nova aliança com seu sangue. Ver Hebreus 12, versículo 24. Mas ao se referir à nossa parte, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, versículo 6. Sim, Cristo nos tornou ministros habilitados. E se eu compreendo a palavra corretamente, ministros administram algo. O que administramos? Bênçãos e provisões da nova aliança. E quem é o seguro e a garantia desses benefícios? Jesus, é claro. Então, esse versículo é apenas outra maneira de dizer que fomos feitos distribuidores capazes do que Cristo já realizou. Ser liberado por outros que nos prestam auxílio. Esse versículo tomou vida para mim quando meu amigo Mike Anderson fez a seguinte afirmação: às vezes, a aliança do Senhor é liberada para você através de outros que nos prestam auxílio. Nessa época, Mike e sua esposa eram missionários na Jamaica. Essa declaração fora feita com base em um caso de vida e morte que eles acabavam de enfrentar com seu filho, que contraíra uma doença grave. A criança de 2 ou 3 anos de idade ficara tão mal durante vários dias que chegara à beira da morte. Foi então que Mike ligou para mim e para algumas outras pessoas nos Estados Unidos. Eu sabia que algo muito sério devia estar acontecendo quando a reunião de oração que eu dirigia foi interrompida para me informar do telefonema urgente da Jamaica. Sinto muito interromper sua reunião, Dutch, disse meu amigo Mike, mas preciso desesperadamente da sua ajuda. O que aconteceu? É o meu filho Toby, respondeu Mike. Ele está à beira da morte com uma febre muito alta. Os médicos não conseguem encontrar a causa. Fizeram tudo o que podiam, mas parece que nada está adiantando. Eles não sabem se ele consegue sobreviver mais uma noite nesse estado crítico. Estou orando sem parar por ele, mas parece que não está sendo suficiente para quebrar esse ataque. O Senhor me revelou agora que o estado dele está sendo causado por um forte espírito de enfermidade, que ele permitiu que eu visse quando estava orando. Mas não estou conseguindo quebrar o poder desse espírito sobre o meu filho, mesmo tendo batalhado durante horas. Mas sinto que o Senhor me mostrou que, se alguns intercessores fortes se unirem a mim, podemos quebrá-lo. Mike e sua esposa Pam são pessoas fortes no Senhor. Eles oram e são pessoas de fé. Eles entendem a autoridade do Espírito e não estavam em pecado. Por que então, perguntaria você, eles não estavam conseguindo obter a vitória que precisavam sozinhos? Eu não sei, mas suspeito que o Senhor queria lhe ensinar e ensinar a nós, que oramos com eles, o princípio que agora eu vou compartilhar com você. As pessoas do meu encontro de oração e alguns outros para quem Mike ligou, todos começamos a orar. Pedimos a Deus para ir ao encontro paga de seu filho. Basicamente, nós dissemos: Pai, permita-nos assumir nosso papel sacerdotal como intercessores paga, efetivando a vitória de Jesus nesta situação, representando ou administrando as bênçãos da nova aliança. Que sejamos suporte de Toby e nos permita, junto com Cristo, ser tocados e nos compadecer dessa enfermidade. Coloque sobre nós, paga, esse fardo para que possamos levá-lo para longe. Nasa Bastazo, pedimos isso em nome de Jesus, fundamentados em quem Ele é e no que Ele fez por nós, Pai. Então, nós atamos o poder de Satanás sobre a vida daquela criança em nome de Cristo, é claro,
porque era a vitória dele que estávamos administrando. Então rosnamos com a unção da ursa. Ver o capítulo 4. Calma, não foi bem assim. É só para descontrair e aproveitar o simbolismo. Além disso, acho que houve sim um rosnar no espírito. Talvez seja mais correto dizer um rugido, porque o leão da tribo de Judá rugiu através de nós. É verdade, ele ruge de Sião, sabia? Ver Joel capítulo 3, versículo 16 e Amós capítulo 1, versículo 2. E temos certeza de que ele rugiu, porque Mike ligou de volta algumas horas depois dizendo: quase que imediatamente depois que liguei para vários de vocês, pedindo-lhes para orar comigo, a febre cedeu e meu filho começou a melhorar. Depois de algumas horas, ele estava bem e foi liberado do hospital. Glória a Deus! O corpo de Cristo funcionou como o Senhor pretendia e Jesus foi glorificado. Mike continuou: perguntei ao Senhor por que eu precisava que outros me ajudassem a anular aquele ataque contra o meu filho. Ele me lembrou da história de Josué e do exército de Israel prestando auxílio aos gibeonitas, que estavam em minoria absoluta de 5 exércitos. Mike então contou a história de Josué, capítulos 9 e 10 para mim, que resumirei aqui para você. Os gibeonitas eram uma das tribos cananeias que Josué e o povo de Israel deveriam destruir. Eles haviam enganado os israelitas, fazendo-os acreditar que vieram de um país distante, para assim poderem fazer aliança com eles. Josué e os israelitas foram negligentes e não oraram sobre isso, portanto, foram enganados a fazer um acordo que os amarrava a eles. Você já se esqueceu alguma vez de orar sobre algo e se encrencou depois? Mesmo que esse acordo tenha nascido de um engano, a aliança entre eles ainda era válida e fazia de Israel um aliado de Gibeão. Portanto, alguns dias mais tarde, quando os 5 exércitos marcharam contra Gibeão, eles chamaram Josué em busca de ajuda. Fundamentados no acordo entre eles, mesmo tendo sido enganados a fazer aquela aliança, Josué e seu exército viajaram toda a noite para chegar a tempo e resgatar os gibeonitas. A história inteira é uma incrível demonstração do poder de uma aliança. Depois de chamar a minha atenção para essa história, Mike então me disse as seguintes palavras: Dutch, depois de me lembrar dessa história, o Senhor plantou o seguinte pensamento no meu coração sobre por que eu precisava de ajuda para ganhar essa vitória no Espírito. Às vezes, a aliança do Senhor é liberada para você através de outros que te prestam auxílio. Isso não é profundo? O Todo-Poderoso administrando a bênção da aliança através de nós. É disso que se trata a intercessão. Paga. Ele coloca sobre nós a necessidade de alguém mais, a Nekomai. Nós nos colocamos como suporte para aquela pessoa. Bastazo, nós levamos embora a fraqueza ou fardo. E aí, tá gostando do vídeo? Essa palavra é muito forte, não é? Mas antes da gente continuar, eu quero só te convidar a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo bastante, se você tá gostando, porque assim você me ajuda. E outra forma de você me ajudar assim é contribuindo. Eu te encorajo, meu irmão e minha irmã, a contribuir com o crescimento desse canal. Como? Semeando. Semeie de acordo com aquilo que você pode. Eu nunca vou pedir para você, deixe de pagar suas contas, deixe de pagar suas dívidas. Não, nunca vou dizer isso para você. Mas semeie de acordo com aquilo que você pode e de acordo com aquilo que o seu coração crê. A sua ajuda, a sua contribuição, a sua semeadura neste canal é muito, muito importante. E eu oro pela vida de todos aqueles que semeiam aqui. Todos aqueles. Se você pode com pouco, semeie com pouco, mas semeie com alegria como aquela viúva. E se você pode mais, também fique à vontade. Mas faça, porque é somente através disso que a gente vai conseguir crescer. Sabe, recentemente tivemos eleições municipais aqui no Brasil. E é incrível como muitos cristãos simplesmente abrem o bolso, abrem suas contas bancárias para ajudar aqueles políticos que eles acreditam, mas o pastor tem que fazer um discurso de quase meia hora para convencer alguém
a dar uma oferta ou simplesmente entregar o seu dízimo. Eu não estou dizendo que é errado você contribuir com um candidato que você acredita. Não, fique à vontade. Mas tem muitos candidatos que são sem picaretas e mesmo assim eu vejo cristãos dizendo: esse é meu candidato, esse é bom mesmo. Mas quando se trata de contribuir de fato com o crescimento do reino de Deus na terra, as pessoas ficam acanhadas, ficam: não sei não, eu vou mandar só isso aqui. Como eu disse anteriormente, se você pode ajudar com pouco, ajude com pouco. Se você pode mais, fique à vontade. Mas tem muita gente que pode e não faz porque não acredita no trabalho que é feito no reino de Deus, mas acredita no candidato fulano ou no candidato beltrano. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu falo em amor para você. Não seja tolo. Você só pode ajudar semeando, seja aqui, seja no canal da Suso Produções, seja na sua igreja, seja em algum ministério que realmente esteja fazendo pelo reino. Eu não estou dizendo que este é o único lugar. Existem outros lugares. Eu mesmo semeio na vida daqueles em quem eu acredito, naqueles que também são solo fértil para minha vida. E eu te garanto que este canal é um solo fértil também para a sua vida. E você está sendo abençoado. Todas as bênçãos de Deus em Cristo já pertencem a você. Mas semear também é uma forma de acessar essas bênçãos espirituais, ainda mais na área das suas finanças. Então, abra o seu coração, deixe o Senhor tocar em você e quando for contribuir, deixe a generosidade tomar conta do seu coração. Amém? Vamos continuar com o audiolivro? Efetivar e pisar, conquistando o inimigo. Que profunda ilustração dessa parceria entre Cristo e a Igreja está exemplificada nesta mesma história de Israel e dos gibeonitas. Está em Josué 10, versículos de 22 a 27. Josué é um tipo de ilustração ou uma simbologia de Cristo do Antigo Testamento, enquanto Israel ilustra a Igreja. O nome de Josué, que na verdade é o equivalente em hebraico ao nome de Jesus, fora mudado anteriormente em sua vida para representar essa simbologia. Antes seu nome era Uzias. Depois que Josué e o exército de Israel derrotaram 5 exércitos cananitas em defesa dos gibeonitas, os reis desses exércitos fugiram e se esconderam em uma caverna. Quando descobriu onde eles estavam, Josué ordenou que trouxessem os reis diante dele e os fez deitarem-se no chão. Ele estava prestes a realizar um costume muito comum, colocar o pé sobre o pescoço deles para demonstrar sua conquista. Muitas vezes, o exército derrotado, ou exércitos nesse caso, fazia uma espécie de desfile diante do rei ou general vencedor para exibir sua conquista. Era isso que Colossenses 2, versículo 15 se referia quando disse de Cristo: e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Josué, contudo, está prestes a fazer algo bem diferente e muito profético. Em vez de colocar seu pé sobre o pescoço desses reis, como era de costume da época, Josué chamou alguns de seus soldados e pediu que eles colocassem seus pés. Uma ilustração mais literal de Cristo e a Igreja, o exército do Senhor, não poderia nos ter sido dada. Para cumprir essa ilustração profética, quando Jesus derrotou Satanás e seus principados e potestades, os príncipes deste mundo, ele também chamou para si o seu exército e disse: coloquem os seus pés no pescoço destes inimigos. Quando Efésios 2, versículo 6 diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele, Cristo está dizendo: a vitória não é só minha, mas é sua também. Ele também está dizendo: o que fiz, vocês devem efetivar. Eu legalmente os coloquei debaixo dos meus pés, debaixo da minha autoridade, mas vocês devem exercer essa autoridade em situações individuais, promovendo o seu cumprimento literal. É por isso que Romanos 16, versículo 20 diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E Lucas 10, versículo 19 nos diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Foi isso que aconteceu quando ajudamos Mike, efetivamos e pisamos.
Às vezes, para levar o fardo, é preciso também pisar. O Salmo 110, que é um salmo messiânico, profético, relacionado a Cristo, também descreve nossa parceria com Ele. O salmo prediz que Cristo, depois de sua ressurreição, subiria até a mão direita do Pai. De acordo com o Novo Testamento, quando Cristo subiu ao céu e se sentou no trono, Ele já tinha colocado todas as outras autoridades debaixo de seus pés. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, versículo 22. Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. 1 Coríntios 15, versículo 27. Mas o Salmo 110 nos informa que ele ainda estaria esperando para eles se tornarem o escabelo, lugar para colocar os pés, de seus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Espere aí. Será que estamos diante de uma contradição entre essa profecia messiânica e os versículos do Novo Testamento, os quais dizem que depois que Jesus subiu à mão direita do Pai, eles já estavam debaixo de seus pés? Não. Por que a aparente discordância? Os inimigos estão debaixo dos pés dele ou estarão depois? A resposta é sim. Eles estão legalmente debaixo dos pés de Cristo através da cruz, e eles estarão literalmente ao fazermos a nossa parte. Os versículos 2 e 3 do Salmo 110 descrevem a nossa parte. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo apartar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. A palavra poder nessa passagem, Ha'il, também é traduzida como exército. Cristo procura um exército voluntário que enviará seu cetro forte de autoridade, governando no meio de seus inimigos, efetivando sua grande vitória. Então, mais uma vez, será que ele colocou todas as autoridades debaixo de seus pés, ou será que somos nós que devemos fazê-lo? Sim, ele o fez, nós efetivamos. Ele conquistou Satanás e seu reino, nós efetivamos a vitória. Como declaramos, às vezes para levar o fardo é preciso também pisar. Em outras palavras, quando Cristo coloca uma missão ou uma vontade de orar em nós, paga, para que possamos levar aquele fardo embora, nas abastazo, a tarefa envolve uma guerra no espírito. Nenhum aluno da Bíblia que se preze poderia estudar a palavra intercessão, paga, e separá-la do conceito da guerra. Isso se tornará óbvio quando tratarmos mais diretamente da guerra espiritual nos capítulos seguintes. Tanto as palavras hebraicas e gregas usadas para pisar, darak, do hebraico, e patel, do grego, englobam o conceito de violência ou de guerra. A palavra hebraica darak, na verdade, veio a ser usada a expressão esticar o arco, quando se está prestes a lançar uma flecha, e ainda hoje em Israel é usada para dar o comando, carregar armas. As duas palavras também são usadas para pisar ou amassar as uvas ao fazer o vinho, um simbolismo usado para Cristo dominando seus inimigos em Isaías 63, versículo 3 e Apocalipse 19, versículo 15. O versículo em Apocalipse diz: Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui nos Estados Unidos, conhecemos o hino de batalha da República, que tem uma parte extraída desses dois versículos das Escrituras. Ele pisa o lagar, onde as uvas da ira estão armazenadas. Ele disparou o raio fatal da sua terrível espada afiada. Para mim, é impressionante que essas mesmas duas palavras sejam usadas para descrever não apenas Cristo em guerra, mas também a guerra que nós enfrentamos. Deixe-me te dar uma dessas referências. Em Josué 1, versículo 3, o Senhor disse a Josué: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. A palavra pisar
obviamente é Darak. Deus não dizia a Israel que todo lugar onde andassem ou passassem era deles. Ele já tinha demarcado os perímetros da herança. Ele dizia simbolicamente: todo lugar em que vocês estiverem dispostos a carregar suas armas e tomar, darei a vocês. Então, mais uma vez, Deus estava dando ou eles estavam tomando? As duas coisas. É só para provar o meu ponto de vista. Lembre-se de que a geração anterior, sob o comando de Moisés, estava com medo e não fazia o Darak, carregar suas armas e lutar, portanto Deus não podia dar. Por favor, não pense nem por um instante que seja diferente para nós hoje em dia. Essas coisas aconteceram a Israel como sombras ou exemplos para nós. Ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11. Aquilo que o nosso Josué, Jesus, tem e nos está dando não virá para nós automaticamente, só porque nós pertencemos a Ele. Nós também devemos pegar as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10, versículo 4, e Darak. Isso é intercessão, tanto por meio de Cristo como por meio de nós. Muitas vezes precisamos fazer essa intercessão pelos nossos irmãos ao entrarmos em seus locais de desespero, colocando nosso rosto junto ao deles e levando embora os fardos ou as fraquezas, assim como fez Cristo. Que Cristo viva através de você. Que aquilo que falta nas aflições de Cristo, a nossa parte, já não te falte mais. Que o cetro seja estendido por nós ao governarmos no meio dos nossos inimigos, fazendo deles o escabelo dos pés do Senhor. Que o terrível rugir do leão de Judá ressoe forte através da igreja. Que a aliança do Senhor seja administrada na terra. Li a seguinte história que aconteceu entre pai e filho e que serve para finalizar este capítulo. Apesar de repetidos avisos, um rapazinho continuava chegando em casa tarde depois da escola. Certa manhã, seus pais o informaram de que não havia mais avisos. Ele precisava chegar naquela hora. Mas ele se atrasou novamente. Naquela noite, durante o jantar, o jovem descobriu qual seria o seu castigo. Sobre seu prato só havia um pedaço de pão. O garoto ficou chocado e perplexo. Depois de esperar alguns momentos para que o impacto da punição fosse plenamente sentido, o pai tirou o prato do garoto e lhe serviu sua porção de carne com batatas. Quando o garoto cresceu e se tornou um adulto, ele disse: "Toda a minha vida eu soube como Deus é por causa do que o meu pai fez naquela noite." Ser como Cristo nos custará algo. Nossa causa tem um preço. O trabalho de intercessão tem um preço. Vamos pagar o preço. Vamos nos afastar da nossa mesa farta de vez em quando e mostrar a alguém como Deus é. Questões para reflexão. 1. Explique os significados de levar e suportar na Bíblia. Como eles se aplicam à intercessão? O que paga tem a ver com levar? Você sabe explicar como o bode expiatório é uma ilustração da intercessão? 2. Você sabe explicar como o bode expiatório é uma ilustração da intercessão? 3. Como a história de Josué e os israelitas, em Josué capítulo 10, versículos de 22 a 27, ilustra a parceria entre Cristo e a Igreja? 4. De que maneira o Salmo 110 retrata o relacionamento entre Jesus e a Igreja? E 5. Você já disse hoje a Jesus que o ama? Meus irmãos, chegamos ao final de mais um capítulo desse maravilhoso livro. Tá gostando do livro? Já deixou seu like? Se ainda não deixou, então deixa o like, curta mesmo e compartilhe também. Como eu falei ali, ajude também o canal a crescer. Quando você compartilha, você ajuda a crescer. Quando você comenta aqui embaixo, você ajuda a crescer. E principalmente, quando você contribui financeiramente, você também ajuda muito a crescer. Por favor, meu irmão, ajude, pois é muito importante a sua contribuição. Como você viu, nós abrimos um canal em espanhol. Por isso que é tão importante que você contribua, para que esse projeto, que agora está em 2 línguas, em português e em espanhol, cresça muito mais. Então ajude. Amém?
E para provar que você chegou até aqui, digita sim nos comentários: eu estou removendo os fardos dos outros. Vou repetir: eu estou removendo os fardos dos outros. Escreve aqui nos comentários, tá bom? E pratique a intercessão. Lute essa guerra. Remova o fardo dos seus irmãos. E seja a diferença, seja a luz onde você tá. Amém? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!